Olá, queridos, bem-vindo ao Pod Metamorfoses. Hoje vamos conversar com a minha querida amiga, linda, Ingrid Almansa. Ela é psicanalista, terapeuta e apoiadora em processo de expansão da consciência. Bem-vindo, Ingrid. Obrigada. Estamos muito contentes de você estar aqui com a gente no nosso podcast. E você é a nossa primeira convidada. Então, uma honra pra nós. Um prazer enorme estar aqui. Seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada, meninas. Prazer. Então, pessoal, nosso podcast, Ingrid, ele chama Metamorfose, porque a gente está querendo trazer para o nosso público sobre transformação, sobre crises, momentos que a gente tem de expansão, quando a gente às vezes está num momento difícil da nossa vida, que a gente precisa buscar algumas ferramentas para que a gente saia daquele estado, né? Ou um estado um pouco, às vezes, de congelamento, ou mesmo de depressão. Enfim, são lugares que a gente, como se fosse na borboleta, né? Um lugar de crise ali, numa crisálida, ou mesmo rastejando como uma lagarta. Então, por isso que a gente faz esse paralelo da nossa vida com a natureza. Uhum. E a gente sabe que nós vivemos num calendário gregoriano, né? Que a gente está no ano de 2025. E Sim. tem outras culturas que usam outros tipos de calendário. Enfim, e eu sei que você vem falando muito a respeito do calendário chinês. Sim. Que este ano é o ano da serpente de madeira. Então, nós queremos saber mais sobre isso. Porque tem a ver um pouco com isso que eu falei da borboleta, não tem? Assim, Tem. Da metamorfose, das mudanças, né? Tem. Tá. Bom, Ingrid Almansa, prazer, 38 anos hoje. Já não parece, né? Ai. Mas assim, eu passei por muitas transformações ao longo da vida, né? Eu até determinado momento da minha vida eu queria ser executiva de multinacional e eu tinha esse reforço dessa imagem, era isso que eu queria conseguir por um tempo. Fiquei 13 anos numa multinacional e depois a vida acontece e a gente é convidado a processos de transformação. E aí, né, passei por um estado depressivo forte, passei por processos de abuso, de assédio. E acho que tudo me levou para um caminho que é o que eu entrei há uns 4, 5 anos atrás. Enfim, estudei psicologia, depois me apaixonei por psicanálise e por último eu tenho estudado psicologia junguiana. E aí no começo desse ano veio muito forte para mim a questão da mensagem do ano ser o ano da serpente de madeira e eu fui pesquisar sobre isso. Não é só na China, mas tem outros países do Oriente que também seguem o zodíaco oriental, então o Japão também, ele segue. E aí a gente pensa, por exemplo, quando alguém fala, né, é o ano da serpente de madeira, o que isso quer dizer, né? Tipo, como que isso me ajuda a declarar meu imposto de renda aqui no Brasil? E basicamente o que quer dizer, gente, é que cada ano tem uma energia específica de acordo com o símbolo daquele animal e o ano carrega essa energia. Então, basicamente, essa energia influencia os aprendizados, os desafios e toda a questão emocional do ano. Então, isso é do inconsciente coletivo, isso é de todos os seres humanos, né? Da humanidade como um todo. Então, esses desafios, eles se apresentam para todos e o convite ao desenvolvimento se apresenta para todos. E o arquétipo da serpente, ele é muito interessante porque se você observar uma serpente na natureza, ela é calma. Ela é sábia, ela é plena, né? Ela vai te atacar se você for atrás dela. Ela é astuta, né? Ela é astuta, mas assim, ela é tão sábia que se você chega perto dela, primeiro ela te avisa, né? Depois ela te ataca se você segue. Então, existe uma questão muito sábia, muito intuitiva, muito calma no arquétipo da serpente. Ele é um arquétipo feminino, muito intuitivo, muito conectado com a natureza. E aí, qual que é o desafio da serpente? O desafio da serpente é que para ela crescer, ela precisa trocar de pele. Então, qualquer crescimento interno da serpente exige que a parte de fora se desprenda e que ela abarque o espaço interno para que caiba a nova pele, né? Ou seja, aquela roupa que ela usava antes, ela tem que sair daquela roupa para algo que não a serve mais. novo, não a serve mais.
E aí eu passei a refletir muito sobre isso. Isso pode trazer pra gente N reflexos na nossa vida, desde a roupa que tá lá com a etiqueta no meu cabide que eu não uso mais, até aqueles comportamentos e pensamentos e a forma que às vezes eu sou agressiva com o meu marido, eu sou agressiva com aquela pessoa na rua. E aí essas reflexões trazem pra gente o que a gente pode fazer para transformar, mas com uma forma muito sábia, muito paciente, e muito detalhista, que é como a serpente faz, né? Porque se a serpente ela deixa, por exemplo, algum tipo de escama perto da narina ou então perto dos olhos, qualquer coisa que sobre, né, que da pele, aquilo pode infeccionar na pele dela e aquilo pode causar alguma doença para a serpente como um todo. Qual que seria o paralelo, assim, dessa escama que nos saiu para a nossa vida? Quando a gente quer deixar algo, a gente quer se despir daquilo, mas ao mesmo tempo, talvez um apego? Eu vou dar um exemplo claro. Talvez eu me separei do meu marido, mas eu não perdoei o meu marido em algumas coisas que ele fez. Daí seria isso que inflama. Então eu acho que a gente tem que ter muita atenção, estar muito presente no nosso momento de deixar ir, a ponto da gente ser 100% sincero com a gente mesma, cara, isso daqui, olha, aqui tem um negócio que eu não queria olhar porque ele dói, mas eu vou olhar, sabe? Tá inflamado, tá infeccionado, mas eu vou limpar, eu vou tirar o pus, eu vou me livrar de tudo aquilo que não me serve mais para que a gente possa sarar 100%. E às vezes a gente deixa algumas coisas ir, mas a gente não se atenta 100% aos detalhes. E aí isso pode trazer pra gente consequências que a gente ainda não identificou, enfim. Então, A reflexão da Ingrid me traz muito. A gente comenta muito, né, quando a gente está estudando filosofia, e traz muito também, um dia a gente estava estudando, comentando dentro de sala de aula, sobre olhar para esses problemas do dia a dia, problemas na sua casa, seu marido, problemas com a família, e como você lida com eles. Se você não aprende, mudar o olhar, a perspectiva. Poxa, é momento de aprender, é momento de aprendizagem. O que eu tenho que tirar daqui? E se você não tirar o aprendizado, ele vai voltar como se fosse uma provinha que você reprovou. Então, peraí, você não aprendeu? E a situação vai vir novamente até realmente que você tenha aprendido a lição, o ensinamento, que ali no momento está te exigindo, né? Exigindo subir. Às vezes a gente passa por momentos repetitivos na nossa vida e a gente Muito, não muito. se atenta, não presta atenção. Tipo, nossa, tá acontecendo de novo. E você não tem a sabedoria de olhar e dizer, não, eu acho que é aqui que eu tô errando e vou tentar fazer diferente. Só que vez ou outra volta e aí você, quando você vê, já aconteceu, você já repetiu aquilo e aí que você vai se... Eu me coloco assim Dá como conta. antes, né? Antes da gente estudar, antes da gente procurar livros para ler, antes da gente Se despertar. de se despertar. Gente, eu reclamo. Surge a situação e, cara, de novo, parece que essas coisas só acontecem comigo, justamente eu, que não suporto isso. E depois você fica... É o ego, né? Ou o ego ele tá se colocando pra cima ou Sim. colocando pra baixo. Mas o ego Mas tá você se coloca no nessa rolê. posição de visão. Pera, é uma lição, eu preciso aprender. Né? Sair do vítima mesmo. Pera, eu tenho que aprender. Eu preciso aprender alguma coisa. Se tá repetindo, é porque eu não consegui tirar o que eu tenho que aprender daqui da situação. E muda muito, gente. Muda muito. pessoas têm essa consciência, amiga. É Mas, muito difícil. assim, realmente eu tenho que estar desperta. Mas é uma virada de chave, assim, essencial. Não pode eu estar falo porque... disperso, tem que estar estar desperto. sobre isso. Exatamente. Porque aí surge também aquela situação que jogar a culpa no outro é muito fácil. É muito difícil você se olhar. É mais difícil você se olhar e o mais fácil é culpa do outro, né? com certeza. Me conta uma coisa, como que você se vê assim nessa cobra, nessa serpente, assim? Qual foi assim, o momento mais difícil que você se viu ali rastejando, tendo que tirar essa roupa e o negócio não saía, e você voltava, alguns erros repetitivos que as meninas estão falando a respeito disso? Eu acho que foi quando tira a escama. Qual escama ainda falta sair, né? Olha, eu acho que tive vários processos de decisão muito difíceis, assim. Eu acho que o processo de decidir sair da indústria que eu estava foi um processo muito difícil, porque eu era muito identificada com aquela carreira.
Eu era a gerente de multinacional que queria morar fora, que queria... Identificação, É uma né? identificação com o ego, aquela persona, na verdade, né? E eu O achava rótulo, que eu né? era aquilo, Eu sou o né? rótulo. E aí, quando eu saí, eu fui para uma startup, e aí eu percebi que, tipo, cara, eu não fazia muito sentido para mim que eu tinha me importado tanto se eu era gerente 1 ou gerente 2, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que quando a gente consegue olhar de fora, a gente percebe o quanto a gente estava pegado em coisas, mas quando a gente está lá dentro é muito difícil de enxergar. E aí, nesse É o sentido, olho do furacão, né? Parece que a gente tá é, vivendo ali aquele momento e nunca vai passar. as coisas que transformam a gente, ou as coisas que se repetem no nosso dia a dia, às vezes elas estão nas coisas mais sutis, né? É o que a Bruna falou aí, dessa... Toda vez que acontecia alguma coisa, eu reclamava e tudo mais, e esse padrão repetitivo, ela provavelmente não enxergava, né? Precisou alguma coisa forte, aconteceu, alguém chegar pra ela e falar, menina, você só reclama, pra ela ter um choque de realidade e falar, nossa, né, preciso transformar. Então, se eu for pensar hoje que escama que ainda falta, eu acho que eu tenho trabalhado muito as escamas que eu construí para me defender do feminino, né? Eu me defendi muito do feminino no sentido que eu achava que ser vulnerável me machucaria muito. E aí eu tinha que me defender de ser vulnerável e eu tinha que ser, né, mais masculina, mais de pôr na mesa, mais de bater, sabe, de frente, de ser agressiva e me posicionar dessa forma. E durante muito tempo eu fui essa pessoa e me serviu, né, como carreira, eu cresci, tive sucesso em determinadas áreas, mas eu fui me afastando cada vez mais da minha origem, que é ser feminina, né? E aí eu acho que a gente tem que ir tirando essas proteções que a gente construiu com muita delicadeza e ao longo do tempo. E aí, se eu for dizer assim, o que eu tenho trabalhado agora, ou quais escamas que eu acho que ainda faltam, eu acho que ainda falta, sabe, nesse sentido, escamas nesse sentido com o feminino. Ingrid, não tem um pouco de relação tu ter criado essa armadura por você trabalhar numa multinacional onde tem Mais muitos homens, tem assédio é muito grande? Também, mas assim, quando eu cheguei para trabalhar lá, eu já tinha isso. Era meio de criação, talvez. Era de criação e assim, na escola eu sempre era amiga dos meninos, Eu também, adorava. né? Eu achava que as meninas eram muito tititi, muita fofoca e muito não sei o quê. E em determinado lugar eu me achava superior a elas, né? Porque eu achava que a delicadeza feminina e o contato feminino fosse realmente alguma coisa Frágil. fraca, sabe? Eu achava que a mulher tinha que ser forte. E isso veio pra mim desde o meu nome. A minha mãe sempre reforçou pra mim que assim, meu nome é Ana Ingrid. Se você for buscar a origem, o significado do nome, Ana significa cheia de graça. Mas Ingrid significa em forma de guerreira. Muito bom. Então, como a minha mãe chama Ana Maria, todo mundo sempre chamava ela de Ana e eu sempre fui a Ingrid. Então, isso foi muito reforçado em mim desde criança, de ser guerreira, né? E então, eu não me via como delicada. Quando eu comecei a fazer, né, enfim, todos os tipos de experiência que eu já participei, terapias e tudo mais, que eu via a menina que eu era uma menina que colocava a saia rodada e ia dançar lambada na frente do espelho. Essa era a menina que eu era. Essa se perdeu um dia, né? Ela se perdeu, essa menina se perdeu a ponto de eu não querer dançar mais, eu não ter nenhum tipo de malemolência, vamos dizer assim, nesse sentido. Ficou muito distante da persona que eu construí, mas em algum lugar ainda estava aqui. Então, assim, eu acho que as situações da vida acontecem, independente de como, a gente se machuca e a gente passa a construir defesas. E aí, se essas defesas funcionam para proteger a gente reforça as defesas. E o Yang, né, a energia, tô falando masculina, realmente a gente tem que estar em equilíbrio, porque existe em nós as duas, mas se eu me desequilibro e vou muito pro Yang, eu falo porque eu me identifico com a sua fala, porque eu também venho de um lar muito assim, né? As mulheres da minha família são muito guerreiras, meu pai foi muito cedo e minha mãe dá conta de tudo, e eu sempre carrego isso, que eu dou conta de tudo. Mas hoje eu falo, eu não quero ser a que vou dar conta de tudo, eu quero poder descansar, tirar a capa da Mulher Maravilha e tá tudo bem. Mas quando a gente vai em excesso para essa energia masculina, realmente é tão inconsciente que você
assume esse papel mesmo. De certa forma, ela é boa porque a energia masculina é que te conduz para um trabalho, Sim. né? Força, É o fogo, dedicação, né? é o fogo, né? Ela tem isso. Então, assim, ela em equilíbrio é maravilhosa, porque nós somos mulheres que queremos, né, estar à frente, cuidar, liderar, mas quando a gente vai para o excesso, é o que você falou, ela enrijece, né? Eu não Exato. consigo nem como você que falou, esse- nem movimentar a energia do meu quadril, porque a sensualidade, Exato. ela é do feminino. Exato. Então, assim, aí Você veste uma armadura uma do armadura guerreiro. do guerreiro, né? E Gente. aí, assim, E é olha complicado. que incrível, né? Assim, a todas nós na mesa. Minha experiência foi o inverso. Quando eu entrei em crise mesmo, eu sempre fui muito potente no feminino. Eu fiz até uma constelação familiar e toda a minha ancestralidade deu feminina. Toda. E eu já sentia muito isso, feminino muito forte, mas assim, pro extremo. Até que quando eu cheguei em uma crise muito feia no casamento, as sessões de terapia com a psicóloga me fizeram me colocar à frente à frente de tudo, de posturas. E o reencontro com essa Bruna do masculino foi lindo. Como eu vi o quão potente eu era de ser independente, de não depender de ninguém. E foi lindo, gente. Foi maravilhoso encontrar esse outro lado. Fazer as pazes e é justamente isso. O equilíbrio. Harmonia, O né? equilíbrio. É difícil, né? Mas assim, tentar manter. E o quanto é bom essa busca, você redescobrir, se reencontrar o feminino, o masculino, porque a gente traz dentro de nós ambos, né? Os dois gêneros. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, quando você fala assim da serpente, porque a gente está usando muito o arquétipo da borboleta, mas no sentido que a gente também passa por não só uma crise durante a vida, são várias, né? E a Perfeito. serpente seria o mesmo exemplo, né? Que toda A mesma hora a gente coisa. tem que estar mudando dessa pele. Eu acho incrível, gente, como a natureza nos convida, ensina, nos convida a olhar, né? Como tudo é harmônico. Né? Você nunca vai ver a borboleta querendo ser serpente, etc. Não, acho que nem tem ideia disso. O legal também é pensar, né, estudando sobre a questão da serpente, a serpente ela troca de pele muitas vezes ao longo da vida. Principalmente, assim, mais frequentemente quando ela é criança, ou jovem, vamos dizer, uma serpente jovem, a cada 3, 4 semanas, dependendo da espécie. Quando ela fica adulta, uma vez a cada X meses, dependendo da espécie também. Então, é um processo que você fala muito da fase do crescimento dela, e quanto mais ela precisa expandir, mais vezes ela troca de pele. Olha, isso é muito metafórico. Ensina pra gente que assim, quanto mais a gente quiser coisas novas expandir, mais vezes a gente vai ter que topar deixar coisas pra trás. Nossa, muito forte Né? isso. É a questão de ter o coração ensinável, de estar apto a aprender outras coisas, de colocar as suas crenças à prova. Né? A gente não sabe 100% das coisas, por mais que seja PhD em alguma coisa, ainda posso aprender mais, é o E coração às vezes também ensinável. ser especialista numa área e na outra, né, você nunca teve um aprendizado. Às vezes é Exato. hora de mudar, né, de conhecer novas áreas. Agora, se eu não me engano, por exemplo, a águia, ela faz aquela também, A troca. a troca uma vez só, né? Ela faz mais ou menos com 40 anos. Então, se ela tira o bico, as garras, se ela não fizer aquilo, ela vai morrer. Ela morre. Mas aí é um negócio bem mais agressivo, né? Ela tem que usar o próprio bico para arrancar as unhas e as penas. E depois ela raspa o bico nas pedras para arrancar o bico até nascer um novo. E é uma fase, assim, de comprometimento total, de morte de ego, né? Se a gente for traçar um paralelo, de morte de tudo que ela se identifica, né? Porque durante um período grande ela não vai poder voar, ela não vai poder se alimentar, ela vai ter que passar realmente por um período ali de incubação, né? Mas eu acho interessante a questão dos animais, nós estamos falando as diferenças, como cada um faz o seu processo. E assim Exato. como nós, tipo assim, né? A transformação, gente, é muito única. Às vezes você acha que a outra nem está em transformação, mas a transformação dela é naquele formato. Às vezes até mais violento, porque talvez seria o jeito que até ela conseguiria passar, ou não sei como funciona, mas assim, é muito único mesmo observar. A verdade é que a gente não sabe nada de ninguém. Né? Aprendendo sobre mim ainda. A gente acha muito que a gente está sofrendo sozinha, que, ai não, isso só acontece comigo e tal, não sei o quê, mas na verdade,
o nosso sofrimento, ele é o sofrimento da humanidade. Ele é a mesma coisa que acontece dentro de casa, acontece na casa das outras pessoas, em níveis diferentes, claro, com desafios diferentes, mas o sofrimento, ele não é nosso, individual. É muito do ser humano querer acreditar que ele é especial, individual, sabe? Esse sofrimento só acontece comigo, mas acontece com todo mundo. Isso com certeza. Isso mostra muito até no Enneagrama, que às vezes você acha que aquilo ali é só com você, nossa, eu sou dessa forma, eu não sei como que eu faço para mudar. De repente você vai no curso de Enneagrama, você vê que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Isso chega a te aliviar, que bom. Nossa, não sou eu, penso dessa forma. E traz o sentimento de unidade, né? Porque não é a separatividade. Quando você cai nessa consciência, assim, todos passam, ou todos têm feridas, todos têm tempestades, e todos também têm momentos de abundância. E é o sentimento da unidade, né? Ing, então, quando você falou a respeito assim, desse resgate do feminino, e a gente sabe que um dos pilares para o autodesenvolvimento, né, e também autoconhecimento, é o estudo. Né? E eu sei que você tem um grupo, né, chamado Ao Natural. E eu gostaria que você falasse quem está envolvido, como é que surgiu isso para você, até um nome, que é um nome muito interessante, eu acho bem bonito. E conta pra gente um pouquinho. Eu tomei um chá uma vez. E no chá veio para mim que eu precisava fazer uma constelação das mulheres da minha família. Eu fui fazer essa constelação e aí fiz, e logo depois veio um direcionamento muito claro: você precisa fazer um grupo de mulheres. E assim, foi tão... Tramontina? Sim. Eu tinha essa crença tão forte que mulher era mimimi, que eu não tinha muito a ver com as mulheres, eu não ia ter paciência, que assim, veio realmente, olha, você precisa fazer um grupo de mulheres, e em seguida a fala foi assim: eu sei que você não tem paciência para as mulheres, mas você precisa aprender com as mulheres. E aí eu falei assim, bom, tá, eu tinha ganhado um livro das mulheres que correm com os lobos. E aí eu falei, nunca tinha lido. Fazia acho que uns 5, 6 anos, ganhei inclusive de uma mulher maravilhosa, advogada que tinha trabalhado na BASF comigo, e ela tinha saído para ser coach e tal. E ela me deu e eu nunca tinha lido. E aí quando veio, nossa, vou fazer um grupo de mulheres, ok. Vamos ler esse livro. E aí mandei lá no grupo da comunidade que a gente tem, olha, mulheres, estou pensando em fazer um grupo de mulheres. Se alguém quiser, a gente se encontra uma vez por semana para ler os contos e discutir, quem sabe, né? Sem muita pretensão, talvez. Sem nada de pretensão. Assim, literalmente por obediência, sabe? Tipo, eu realmente preciso me conectar. Obedecer é melhor que sacrificar, sim, né? Exato. Então, eu literalmente falei, não, beleza, vamos. E aí a gente vai mudando o formato conforme vamos. E aí eu fiquei muito feliz que, a gente teve no grupo do WhatsApp 60 mulheres, de repente, entraram lá. E aí nas calls, um pouco menos e tudo mais. Mas aí, pra mim, era assim, cara, eu preciso fazer um movimento que seja o mais natural possível. Porque se for para eu colocar um controle, ou uma agenda, ou uma organização, eu não vou saber fazer, porque eu não sei nada do feminino, assim, né, nesse sentido. E aí, enfim, a gente começou e lemos algumas vezes. E logo em seguida veio para mim o livro da Eva Pierracos, Não Temas o Mal. Ai, amo. E aí eu comecei a ler o livro sozinha. E em determinado momento no livro, ele fala assim, olha, você vai fazer os exercícios desse livro, mas não faça sozinha. Porque é importante que você compartilhe aquilo que você descobre sobre você e que você possa contribuir com o aprendizado de outras pessoas. E pessoas que crescem juntas crescem mais, enfim, mais ou menos nesse sentido. E aí eu mandei lá no grupo das mulheres. Mulheres, olha, me deparei com isso no meio do livro que eu estou lendo, gostaria de convidar quem quisesse a ler comigo. E aí a gente começou a fazer o Pathwork, né, que é o trabalho que está lá proposto no Não Temas o Mal. E aí desde então a gente está entrando e lendo Não Temas o Mal, e aí a gente trabalha traumas, trabalha sombras,
que é o principal tema do Pathwork. E a gente tem feito esse trabalho e eu percebo o quão tem sido rico e super natural aprender com as mulheres Orgânico, e o passo. né? Exato. Ficou uma coisa orgânica, né? Exato. Bem natural mesmo. É. Né? Então, assim, não tem uma agenda super específica, amanhã pode mudar, as nossas resistências trabalham e aí a gente entra em contato com algum capítulo que a gente procrastina mais, que a gente não consegue ler tão rápido, enfim, e não consegue entender tão rápido. Mas, enfim, tem sido muito natural e aí eu acho que nesse sentido que o movimento nasceu. E assim, a gente também, nós 4 mulheres aqui, o nosso propósito, né, desse podcast é também falar também com as mulheres, né? A gente vê que tem muitas mulheres aí que precisam de uma rede de apoio, como a gente falou da outra vez, né? E sofridas, né? Assim, você tem visto alguns casos assim, de mulheres que às vezes precisam falar, elas precisam ter voz, né? E em grupos pequenos, eu acho que é muito mais fácil, né? Eu acho que todas as mulheres precisam ter voz, né? Todas as mulheres precisam ser acolhidas. Se a gente vê, se você lê Sapiens, ou você estuda historicamente, os seres humanos foram feitos para estar em sociedades pequenas, de 200, 300 pessoas, e as mulheres foram feitas para ter as rodas de mulheres e compartilhar com as mulheres, e os homens foram feitos para ter as rodas de homens e compartilhar com os homens. Mas o quanto mais a gente, não vou nem dizer individualiza, a gente entra num mundo de redes sociais, né, e que a gente valoriza a comparação com o outro e a independência do outro. E eu posso dizer, moro em São Paulo, quanto tempo eu morei no mesmo prédio, eu não sabia o nome de nenhum dos meus vizinhos. Isso é muito comum, né? Isso é reflexo da nossa sociedade, mas o quanto mais isso é o que é valorizado e o que cresce na nossa sociedade, mais sozinhas as pessoas estão. E a gente precisa ter voz, nós somos seres de contato, sabe, de sociedade mesmo. E se a gente tiver lugares de oportunidade para fazer isso, para sentar numa mesa e partir o pão, né? Porque Jesus fala, compartilha uns com os outros, né, as suas dificuldades. Não no sentido de confesse o seu pecado, mas no sentido de, olha, isso está difícil para mim, me ajuda. Como que você faria? Como que você não faria? Eu acho que a gente tem muito a aprender com o próximo. E a gente, infelizmente, na sociedade como é hoje, a gente fica aquém desse tipo de partilha. A separatividade está aí reinando, né? Esses dias a gente foi participar de um desfile da loja e olha que engraçado. Uma das clientes foi conversar comigo. E logo quando começou a conversar, gente, mundos totalmente diferentes, nichos totalmente diferentes. Quando ela começou a conversar, eu pensei, nossa, eu vou me identificar com ela, gente. Ela é totalmente diferente de mim. Aí eu parei e falei, eu acho que eu preciso ouvir. Deixa eu calar a minha voz, eu vou ouvir ela mesmo fundo. Quero ouvir, estou de ouvidos estar totalmente abertos. Né? Isso, estar presente. Eu quero te ouvir, quero te entender, quero tentar estar na sua pele. Calei minha mente, calei ali e comecei a ouvir. Gente, tanta coisa em comum. Eu falei, cara, é muita coisa da nossa cabeça. Como a gente é educado, a gente já julgar, né? Não, e a gente é domesticado a isso. Porque a pessoa tem X, eu tenho X, eu não tenho nada a ver. Porque a gente é educado, a sociedade toda, nós somos educados desse jeito, a pensar dessa forma. E quando a gente cala a mente, está total ouvido para com o outro que quer desabafar, quer falar, quer conversar, você vai ver que você tem muito a se identificar e a também oferecer, às vezes. E a receber, ainda está disposto a receber o aprendizado. Cada um tem o que te ensinar, né? E se botar nessa posição assim, eu quero aprender, eu quero estar aqui para aprender. É muito bom essa troca. Demais, muito rico. Todas vamos fazer parte. Não, e é legal,
comentou, né, sobre a gente viver em comunidade, de trazer outras pessoas e as mulheres, o círculo de mulheres. E a gente, bom, eu pelo menos ouvi muito sobre o clube do Bolinha e da Luluzinha. Ai, muito. Minha família até hoje, gente. Não, e eu tinha super preconceito, eu achava super errado isso, sabe? Assim, na minha visão, tipo, não, acho que tem que unir todo mundo. Mas, teoricamente, pelo menos não sei se funciona na prática, né? Porque hoje em dia isso já não funciona tanto. E talvez em famílias mais tradicionais como a tua, Bruna. A minha é mais engessada, assim. Realmente, a estrutura de separação em encontros, assim. E hoje eu olho com compreensão e amor, Sim, sabe? exatamente. Por o que eles receberam. E na Como cidade eles que receberam? eu morava, também tinha muito isso. Quando saía, assim, sei lá, para um aniversário, ficava o grupo dos homens e o grupo das mulheres. Eu estranhava mais no começo isso, porque assim, eu e o Léo, a gente sempre foi nós dois, sabe? Então, assim, tava no grupo de amigos, era todo mundo, não tinha essa separação, Léo para um lado, eu para o outro, era todo mundo junto, mas é interessante saber que isso é o ideal. É isso, Ingrid? Vou dizer como ideal, mas existem momentos para todas as coisas. Então, né, existem os momentos de estar junto com todos e de festejar com todos, mas é importante você ter momentos de acolhimento só com o feminino, porque o Léo pode ser o seu parceiro há milhões de anos, mas o Léo, por mais que ele tenha empatia com você, ele te conheça, ele não entende o que é ter uma cólica menstrual. Né? Por quê? Porque ele nunca teve fisicamente essa experiência, né? Ele não sabe o que é levantar e ter medo de ter manchado uma calcinha ou uma roupa porque você está num fluxo mais intenso. Por mais que ele tenha paixão e amor e cuidado e empatia, isso não faz parte da experiência do homem, né? Assim como nós, mulheres, a gente nunca vai saber o que é levantar com uma ereção por vontade de fazer xixi. Eu pensei exatamente isso. Né? Esse mesmo exemplo. Isso deve ser legal. Eu acho muito interessante. Ai, gente, eu não, sério. Não. Aquele negócio no meio das suas pernas deve ser muito ruim. Eu acho muito interessante que, assim, qualquer mulher que você pergunta, se você fosse homem por um dia, qual a primeira coisa que você faria? É levantar, ficar pelado e fazer assim, ó. Eu acho que ele tá brincando. Eu estou com a criança, né? Um menininho pequeno e ele faz isso. Quando tira a fralda, eu entendo ele. Então tem coisas da experiência do homem que são típicas do homem, e tem coisas da experiência da mulher que são típicas da mulher. E assim, quem vai poder te acolher melhor no momento que você está numa dúvida a respeito de algo que é da emoção do feminino é uma mulher, sabe? Hoje eu tenho muito mais condições de acolher uma menina que foi absurdamente focada em resultado só de trabalho, mas que agora está começando a entrar um pouquinho em contato com o seu feminino, porque eu já passei por uma jornada mais ou menos assim. Sim. Mas eu não tenho condições de acolher uma pessoa que está com dificuldade porque é tanto feminino que ela tem dificuldade. Aí a Bruna vai ser a pessoa, né, mais adequada. Então, eu acho que a gente tem condições de não ser engessado, sabe? Eu acho que quando a gente fala assim, isso é o modelo certo, isso é o modelo errado, acho que não. Mas acho que cabe para tudo. Mas o feminino, ele vai ser acolhido pelo feminino. É verdade. E eu sentia muita falta disso. Falando, me traz a memória, assim, de ter um momento com as amigas, só as meninas. Ai, gente, delícia. É tão bom, é tão Você eu não amo. tem irmã Eu também. perdi. Né? eu não tenho. Você também não tem irmã, né? Não tenho irmã, mas Aqui só eu que tenho tive irmã. muitas Não. amigas, tive esses momentos. E conforme a vida vai né, te Você vai se exigindo, voltando muito pra eu família. não tenho mais, assim. Eu, pra Amiga, mim, foi tem mais nosso fácil. momento, Ah, porque você tem podcast, agora nossas reuniões, entendeu? Porque é tão bom quando a gente se reúne no pré-podcast, gente, porque a gente vive um momento tão interessante. Eu sou caçula e eu tinha duas irmãs, né? Uma irmã mais velha, que eu, 18 anos, e a T, que é 1 ano de diferença. Então, assim, além de eu aprender com a minha mãe, aprendia com a minha irmã Priscila, né? Que ela me ensinava muita coisa, até mais que a mamãe, porque a mamãe não tinha muito papo para essas coisas. E só queria saber do meu pai, né? e a T, né? Então a gente aprendeu tudo ali muito junto. E eu sei que esse apoio do feminino é muito importante. E as minhas vizinhas de cima, isso foi durante assim, uns 10 anos da minha vida,
eram duas meninas também, da Nossa. mesma idade que eu ia ter. Inclusive, uma chama Patrícia, outra chama Priscila. E elas, assim, a gente aprendeu muita coisa junto ali naquele prédio, né? Todas as fofocas e tudo que rolava. E Ai, e meu era sonho era muito dividir gostoso. guarda-roupa, gente. Nossa, eu, assim, a Acho minha que irmã não já me pensava. emprestava as coisas. Daí que eu fazia? No 11º andar, eu pegava a roupa da T, amarrava numa pedra e jogava da janela. Daí descia com a minha roupa, saía. Não, gente, era só ouro, menina, bem. Olha, mas aquele prédio, viu, se ele falasse. E quando foi, assim, que você falou pra Gleice, né, que foi durante, você engessou mais no masculino, quando você estava trabalhando, como foi esse reencontro com seu feminino? Eu não posso dizer que eu tive um reencontro completo com o feminino, mas o assim, primeiro, né? eu acho que isso vai acontecendo em etapas, conforme a gente topa, porque dói, né? Então, assim, se você construiu uma couraça, né, de proteção, para não doer, é porque em algum lugar dói muito. E para você entrar em contato com o que está lá dentro né, acho que você tem que ter uma disposição e uma coragem muito grande de entrar em contato com isso que está doendo, porque não parou de doer, né? Você só fechou ali uma proteção na frente, de você olhar para aquilo e falar, cara, isso doeu. Isso também doeu, isso doeu bastante. E, sabe, você entrar em contato com isso e aí durante um período longo, vou dar um exemplo. Eu nunca fui uma pessoa que ficava rodeada de gente em volta, sabe? Eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva e mais sozinha mesmo. E aí eu me escondia por trás de uma couraça de que, cara, eu me dou muito bem sozinha, uma couraça de solitude. Então, não, eu não sinto solidão, eu sinto solitude. Né? Eu fico muito bem em casa sozinha. Quando eu comecei a entrar em contato com isso, eu comecei a me sentir sozinha. E eu morava sozinha em São Paulo. E aí eu lembro até de uma vez que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso ir para sua casa. No meio de semana, assim, minha mãe mora no interior. E aí eu fui numa quarta-feira, eu trabalho de casa, então fui para casa da minha mãe. E aí ela, filha, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, mãe, eu tô mexendo com umas coisas dentro de mim e eu tô me sentindo muito sozinha dentro de casa. Posso ficar aqui? Exato, foi meio que isso, só que a minha mãe estava acostumada com uma Ingrid que isso não acontecia, né? Eu disse, como assim? E ela te acolheu a princípio? Me acolheu, mas ela achou super estranho, Sim. né? Porque foi basicamente eu com 37 anos de idade, porque isso é recente, tá? Isso é tipo um ano e pouco atrás. 37 anos de idade, virar pra minha mãe e falar assim, eu tô com medo de ficar em casa porque eu tô me sentindo sozinha, né? Então, é um processo que exige muita coragem de sentir de novo, porque as proteções que a gente cria é pra gente não sentir, né? E fugir a gente da precisa dor, sentir, né? fugir da dor, Fugir da dor. proteger da dor. E a gente precisa passar pela dor, né? A gente precisa passar pelo processo para poder reencontrar o que é natural dentro de nós. Então, se eu construir uma muralha com muito mais masculino do que o feminino e eu tenho o feminino dentro, eu tenho que topar um processo de abrir para tudo isso. Incrível. Você falando aí, eu já pegando aqui pra mim, os meus embates também com o masculino. Dói. Dói? Dói muito. Dói. Dói ao ponto de até você brigar mesmo ali. Tem uma resistência. Tem resistência. Não, no momento que dói, você tem a resistência, tipo assim, eu quero isso aqui. E dói. E você se colocar para ser ensinável, né? No processo é ter muita sabedoria ali pra não, tipo, tô recebendo, né? Tô batendo e ter consciência do estar, o que está acontecendo naquele momento comigo, o que está atingindo aqui dentro, o que está mexendo. É difícil. É aquela coisa, tem que ter muita coragem para se permitir ser frágil. Tem. Tem que ter coragem, sabe? Justamente. Porque a vulnerabilidade, cara, eu sofro com isso também. Pra mim cara, quando eu me sinto vulnerável, tanto que eu tento me permitir ficar vulnerável e tipo assim, nossa, que legal, né? Você tá vulnerável, que lindo. Você não tá dando conta disso, porque senão, assim, se eu não tiver consciente, quando eu me vejo vulnerável, eu olho pra mim e falo, nossa, que merda que você é, né? Tipo assim, que ridículo, você tá chorando, que fraqueza é essa? E assim, eu acho que tem que ter muita coragem, tanto que eu admiro muito, assim, quando eu vejo uma mulher
expondo suas vulnerabilidades, tá chorando. Cara, eu acho que eu até gosto de acolher justamente por isso. Eu falo, cara, que legal, né? Eu quero também sentir isso, tudo bem. Ela é muito gigante, eu acho muito gigante quando se expõe a vulnerabilidade, sabe? Eu quero colocar uma coisa muito interessante também, que é dessa fuga da dor. Eu tenho uma personalidade muito mental, então eu gosto muito de pensar, criar histórias dentro da minha cabeça para que eu não leve para o coração e não sinto. Vocês já me conheceram numa fase diferente, que tem de 5 anos para cá eu venho buscando sentir mais, porque eu sei que o mental ele precisa ir para o coração. E nessa minha trajetória de autoconhecimento, eu perdi meu pai e minha irmã mais velha muito nova, né? Eu tinha 16, depois de 2 anos, 18 eu acho mais ou menos, eu perdi a minha irmã. E isso foi muito doloroso, mas eu achava que era correto ser forte e não chorar, e não fazer o luto, e mostrar para minha família que tem esperança, que o céu é um lugar bem melhor, que eles estão bem, que não importa. E isso foi, na verdade, mascarando uma dor. E daí depois que a gente começa a fazer regressão, começa a entender melhor da gente, toma chá, e daí a gente acaba se redescobrindo, né? Naquilo que você não fez. Gente, 16 anos eu tinha. Eu vim fazer o luto do meu pai não tem 3 anos atrás. Então, assim, era algo que estava em mim muito forte. Hoje eu luto muito, assim, com a Lia. Porque a Lia, ela é uma criança que ela tem medo, vergonha de errar. Perfeccionismo. Né? Muito perfeccionismo. E aí ela tem muita dificuldade de chorar quando ela se machuca, quando ela cai. Ela não quer chorar, ela segura ao máximo, sabe? E esses dias aconteceu um incidente lá em casa, né? Que ela caiu. Aí ela, no chão, falou assim, doeu. Aí eu falei, chora, minha filha. Aí ela se entregou, entendeu? E eu peguei ela no colo e falei, filha, pode chorar, fica à vontade, né? Põe pra fora e tal. Então, eu acho que até um cuidado que a gente tem que ter com nossos filhos, né? Essa questão de repente, a gente já tá criando uma resistência que eu não sei de onde vem, ou se de ser sempre forte, não poder mostrar as fraquezas. E olha que interessante, daí a minha mãe faleceu tem pouco tempo. E quando eu estava lá na HC, né, antes da mamãe falecer, eu já tinha falado para a HC, eu acho que minha mãe vai falecer. E não vai demorar muito. Eu já tinha visto isso em outros momentos e daí eu peguei e decidi ali na maca da HC, falei assim, HC, eu vou vestir preto. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Então, daí eu falei assim, isso já é uma fuga minha. Essa brincadeirinha já é uma fuga para eu não entrar em contato com o meu coração. Olha, gente, é muito sutil. E ele vai ficando cada vez mais esperto. Só que eu também tô. Ligada. E daí o que aconteceu? Eu peguei e falei pra Gassa, eu vou vestir 7 dias de preto. E quando eu fiz minha mala para Ribeirão Preto, eu já coloquei todas as minhas roupas pretas, lógico que algumas, né, coloridas que eu saí. E daí, eu dividi minha mala assim, azul e preto. Tudo quanto é azul, várias coisas. Por quê? Porque era a cor predileta da mamãe. Eu falei, não, eu vou cuidar da mamãe nesse tempo de azul. Vou ficar sempre com essa cor azul. E daí, ok, fui para Ribeirão Preto e 8 dias minha mãe faleceu, ficou 8 dias na UTI. E daí eu coloquei, né, passei a usar preto. Ninguém me questionou, ainda bem, né, minha família, né, não perguntou nada, minha irmã usou até uns dias também preto e tal. E por que eu fiz isso, gente? Para me lembrar que eu tava de luto, para eu entrar em contato com esse sofrimento, para eu fazer o que eu não fiz com meu pai. Entendeu? Eu não tive esse discernimento, tipo assim, você está em luto. E levar o mental para o coração, isso é uma coisa. Então, eu já chorei mais vezes, eu me constrangi. Quando eu estava muito alegre, eu falei assim, não era o momento. Eu queria passar pelo luto. Porque da outra vez eu não passei. E eu, às vezes, eu tô com um problemão lá em casa. E olha da minha personalidade, porque minha personalidade é muito fugaz. E, de repente, eu entro no elevador, eu estou assobiando e cantando uma música feliz. Eu olho para o espelho, Paty, você não está feliz. Você precisa entrar nesse lugar.
Pra você ver como a gente é muito diferente. E essa é uma interessante. personalidade minha que eu venho tentando também. É duro entrar na dor. Eu realmente eu fujo muito, fugi a vida toda. E Agora eu cada tô- um foge para um lado, né? Como a gente está falando da questão das personalidades do Enneagrama, o 7 ele vai muito pro sorrir. Aí eu sou um 9 do Enneagrama, eu vou muito assim, não, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo maravilhoso, né? Não, eu tenho que cuidar de tudo, eu não posso olhar para minha dor, porque a dor de todo mundo é muito mais importante que a minha. Uhum. E nisso você vai, né, negligenciando. Você falando dessa questão, é igual quando eu tive o acesso com a morte do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 6 meses. E a vida inteira, quando alguém me perguntava como é viver sem um pai, eu falei, não Não sei. sei, Eu nunca tive. Nunca tive. E minha mãe é muito maravilhosa, fez o papel dos dois, sempre estive completa. E quando me falam dele, a história é bonita, então tá tudo certo. E assim, eu passei toda a minha vida tendo certeza que eu nunca tinha problema nenhum com isso. E olha que eu venho, busca de autoconhecimento, tentava resolver outras questões da minha vida, poderia ser com mãe, com família, tudo. Menos isso com seu pai, porque é muito bem resolvido. Meu pai tem uma história linda, cheia de amigos, sociável, tarará, e que eu sou igual a ele. Então, assim, tava tudo bem, a história era bonita, minha mãe me criou super bem. E eu ficava nisso. Até que, e gente, nunca, em nada, nenhuma terapia, eu tinha esse acesso. Aí, em um determinado momento, com medicinas e junto, encerrando numa constelação também, constelação familiar, eu terminei uma constelação sobre família e de repente, gente, eu entrei em transe como se eu assistisse todo o acidente do meu pai inteiro. E eu vi todo o acidente, ele faleceu de acidente, todo o acidente, eu vi a morte. Eu entrei numa crise, eu chorava tanto. E eu brigava com ele ainda, ou seja, eu nunca tive nenhuma raiva dele em nenhum momento. Eu questionava por que você foi para essa cidade, porque ele fazia uma cidade. Você foi um irresponsável de ir para essa cidade para morrer, com um acidente, você não tinha que ter ido. E eu achei tão louco quando eu chorei essa dor, sofri, eu falei, meu Deus. Essa é sua raiva, que é o que Tipo você assim, não, eu falei, não cara, eu gosta. fiquei 33 anos da minha vida sem saber que eu tinha isso, ou seja, realmente, a couraça. Uhum. Eu criei uma couraça de que tá tudo bem, eu não tenho pai, tudo bem, Deus levou e tá tudo certo, os mistérios de Deus, e tá tudo certo, mas isso era uma fala minha de fuga. Uhum. Não era realmente o que eu estava sentindo, entendeu? Então, assim, é a positividade tóxica que a gente tem que estar atento, entendeu? É. Então, assim, quando eu olhei, eu chorei tanto, que eu lembro com o Marcelo, então o que está acontecendo? Eu falei, me deixa, que eu preciso brigar com meu pai, deixa eu chamar ele em espírito aqui, que nós vamos guerrear. Entendeu? Eu briguei, eu falava tanta coisa pra ele, como se ele estivesse comigo. E depois eu respirei e comecei assim, HC, vem aqui. HC adulta, pega a criança interior ferida e fala, HC, tá tudo bem. Você precisava chorar, você deu chilique porque o seu pai faleceu, você não queria que ele tivesse ido, mas as pessoas viajam, você ama viajar, você ama querer construir uma vida em qualquer lugar, e seu pai só queria isso. Tipo assim, acontece, tá tudo bem. E assim eu consegui encerrar um ciclo, mas assim, era tão inconsciente, era tanta máscaras que eu nunca atentei pra isso, gente. E é doloroso, mas é muito necessário. doloroso. Mas isso é do ser humano, né? Não é à toa que milhões de pessoas literalmente, né, no mundo seguem o budismo. E o budismo, assim como outras grandes religiões, segue que assim, o ser humano, ele se apega ao prazer e ele foge da dor. É isso. Sou epicurista, eu sou epicurista total. Foge, mas foge de formas que a gente às vezes nem enxerga que foge. E é 100% inconsciente. Eu só fiquei confusa num ponto. Tipo assim, tu falou, né? Eu tô, sei lá, tô vivendo momentos de dor, eu entro no elevador e começo a subiar feliz e tal. E tipo, não é isso. Eu tô triste, Então eu tenho que me manter nesse estado de tristeza porque eu sei que eu tô triste por algum motivo? Porque, amiga, eu sou muito assim, eu tô fugindo da dor toda hora. Não necessariamente. Isso é autoconhecimento. No meu caso, no meu processo, é assim que eu preciso, porque eu sou muito distraída. Eu amo, é o que a Ingrid acabou de falar, eu sou hedonista, eu só quero prazer. E eu sou assim em todos os aspectos da minha vida, no trabalho, se tá mexendo, sabe? Por isso que eu falei aqui do podcast, vocês seguram minha mão, porque agora eu sou amante, eu sou apaixonada, estou apaixonada por isso, eu faço intensamente do começo, meio ao fim, vocês estão vendo minha energia. Só que daqui a pouco eu quero pular fora, por quê?
Porque cansei. E eu sou assim muitas vezes. Às vezes porque eu tô em busca do prazer o tempo todo. E não, a gente precisa raspar a pele e tirar o resto da camada. Entende? Porque eu quando começa um negócio assim, a gestão ficar chatinha, não, agora eu quero fazer outra coisa. E daí você nunca vence, você nunca tem sucesso. Você nunca passa a outra fase do jogo, Mas né? eu sou seu sucesso, amiga, eu sou a constância Então, pura. é isso que a gente tá falando. Vamos segurar nas mãos. Olha, ninguém larga a mão de ninguém, Agora, por gente, é exemplo, sério. tem gente que é mais pro melancolia. Essa pessoa não, ela tem que buscar a gratidão, Sim, o agradecimento nas palavra coisas, positiva. né? Então, é bem assim, somos iguais no sentido que nós temos dores, nós temos apegos, mas cada um vai trabalhar de uma forma, né, Ingrid? Você não entende assim? Cada um foi condicionado de uma forma, né? Então, você falou, né, da sua filha, ela tem vergonha de chorar e eu não sei onde ela aprendeu isso. Ela aprendeu isso de observar alguém. Ai, não, será que foi eu? Não tô falando pra... Olha o pai com o dedo levantado. Ó o pai, ela, ó. É. Ela aprendeu isso de observar alguém, né? De tipo, ó, filha, você tem que ser forte. Papai tá te ensinando a ser forte. Ou pode. E não precisa ser tão perto, gente. Pode ser uma amiguinha da escola, sabe? Pode ser alguém na novela, enfim. Mas a gente aprende as coisas de observar as pessoas fazerem. Não de ouvir, mas de observar. Então você pode falar pra sua filha, filha, chora, mas se você não chora, ela não chora. Ai, gente, às vezes eu fico com vergonha, mas assim, quando eu choro perto dela, eu fico com medo de parecer muito vítima, assim, pra ela, sabe? Vulnerável. Não, ela não é vulnerável. É como se, tipo assim, ela... Às vezes, vou citar um exemplo. Uma vez, na Agrotins, eu tava muito cansada, que eu cheguei, tipo, exausta, 11 horas da noite. Cara, e ela ficou... Eu tinha que postar vídeo, eu tinha que fazer legenda, eu tinha que entregar coisa ainda pro outro dia, que eu tinha 7 horas da manhã tá lá, e ela queria brincar comigo. E eu falava assim, filha, agora não dá, a mamãe tá muito cansada, a mamãe tá trabalhando e tal, não sei o que. E ela, ai, porque não sei o que, papapá. Aí eu comecei a chorar. Tipo assim, eu não consigo fazer o vídeo, eu não consigo dar atenção pra menina, eu não consigo dormir. E aí eu chorei do lado. Só que assim, eu não fiz nenhum drama, não fiz nada, só parei e as lágrimas começaram a escorrer. Aí ela, o que foi, mamãe? Eu falei, não, filha, é muita coisa que a mamãe tem que fazer, eu não tô conseguindo brincar com você. Mas eu fiquei, assim, acho que com vergonha, não sei, dela... De eu tá me colocando como vítima pra ela, sabe? Tipo assim, não é contigo, não é... Como é que eu quero dizer? Você não queria transferir um peso pra ela. Isso, transferir pra ela como se ela fosse a culpada de eu estar chorando, porque eu não podia brincar com ela tava me pedindo isso. Então eu fiquei um pouco, ai meu Deus, será que eu choro? Será que eu não choro? E aí, o que eu faço? Mas naquele momento... Você não aguentou e chorou. E aí eu chorei. Foi. A mãe é a culpa, gente. É. Se chora, tem culpa. Se não chora, É. Gente, E o pai gente tá ali, carrega fala, nossa Deus. criança interior, né? E vamos agora mudar um pouquinho de assunto, mas ainda aí nessa nossa batalha de mulher. No podcast passado, a gente falou sobre maternidade. E você é muito jovem, mas você escolheu fazer uma carreira de CEO multinacional. E isso adiou o seu plano de ser mãe? Ou foi por opção? Pra ser sincera, eu nunca fui aquela pessoa que tinha um sonho de casar e de ser mãe. Sim. Porque, justamente, eu tinha me construído para ter sucesso. E, né, para estudar, para trabalhar, e babá, homem era a última coisa que eu ia procurar. Eu já sou homem. Era meio que isso, assim, tipo, e eu fui criada com uma mãe falando isso pra mim e um pai falando isso pra mim. A minha mãe falava, olha, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter suas coisas, depois, se você quiser, você casa. E o meu pai falava pra mim, homem nenhum presta, nem eu. Então, eu tinha... A questão da cura do feminino em mim também era uma cura de desrespeito do masculino, porque eu desrespeitava a posição dos homens, né? Então, tudo vem em conjunto, né? A gente percebeu, o que eu tô julgando, né? Eu me julgava uma mulher masculina superior aos homens. Enfim, então, nesse lugar de mulher masculina que queria ser executiva e morar fora e tudo mais, não cabia maternidade. Não era prioridade para mim. Mas era muita defesa, né?
Inclusive, quando eu cheguei, tipo, quando eu lembro que eu falei em voz alta a primeira vez, eu quero ser mãe, foi a coisa mais estranha da minha E vida. quando foi isso? Ah, deve fazer uns 2 anos, não é tão Você longe mudou uma assim de chavinha. mim. E, Eu percebi que eu precisava falar em voz alta, que esse era um desejo que eu tinha, independente de qualquer vergonha que eu sentisse disso. Ah, isso não faz parte da Ingrid de sucesso que eu construí. isso, por exemplo, quando você, antes desses 2 anos, você se sentia plena? Ou não? Parece que faltava algo? Nossa, não, né? Porque quando Não, você gente, eu me falou, sentia. parece Eu tinha o meu plano de ser executiva, de blá, 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 eu estava vivendo aquilo ali, eu viajava para fora várias vezes e eu tinha uma agenda extremamente ocupada. E assim, eu não sentia falta. Quando eu estava em casa, eu estava impressionada. sozinha. E pressionada pela sociedade, porque a gente vê hoje em dia assim, ai, você não vai ter? Ai, a gente tem, que a gente tem filho, mas você não vai ter Então, mais um. eu acho que eu estava numa posição tão absoluta, assim, sabe? Isso é o que eu quero construir para mim, importava bababá, que eu se tava tivesse você. cagando. Entendi. De Não, e ela verdade. tão com essa energia de liderança e poder, talvez as pessoas nem tinham coragem de virar pra ela e falar, e tipo de Não. comentário, porque, Ninguém né, falava ela era- comigo de filho. tá vendo? Não, e Era outra, muita energia mesmo A que ela gente, construía do tem masculino. muitas mulheres na sociedade que não querem. E tá tudo bem que não querem também. enfrentar. E elas não querem ter essa Sim. experiência Uhum. e tem que enfrentar uma sociedade em massa, Que não pressionando. respeita. Sim. Você teve toda a sua... Você blindou. Você se blindou. Mas É. há mulheres que eu posso falar o quê? São atingidas por essa pressão, assim, Sim. né? Eu permitem vejo. ser atingidas. Tendo o Estado do lado de lá, eu posso dizer que tem muitas mulheres que estão em cargos em multinacionais e elas querem ter filhos, né? Mas assim, não dá para ter tempo para fazer tudo, né? E aí uma coisa fica em detrimento da outra. Não tem milagre, não tem mais de 24 horas no dia de ninguém, né? E aí você... É uma carreira ou às vezes a maternidade. você vai conseguir fazer as duas coisas? Sim, mas aí você vai ter uma criança que vai ter mais ausência do que presença, que vai ter mais babado que... Ou parar um tempo, né? E Exato. talvez- E não tem certo nem errado, é como a pessoa quer lidar com isso, mas trauma todo mundo vai ter, gente. Sim. Que foi o que a gente discutiu no tema passado, né? Da Sim. maternidade, a gente falou sobre isso, Uhum. inclusive, né? Sobre o tempo, ou eu escolho ficar com nossos filhos, mas a gente é um pouco mais flexível, mas tem pai e mãe que não tem, né, essa opção. Eu não tenho privilégio, às vezes, né, de ter uma pessoa que ajude, ou mesmo um trabalho que você não precisa, né, de CLT, que você tem que bater carteira. Então, Uhum. tem mulheres que estão... E outra, é interessante quando você falou, porque assim, a gente não falou no outro podcast, mas é importante a gente falar agora sobre o ninho vazio, né? Uhum. Ninho vazio, todas nós vamos passar por isso. Se você é mãe, um dia seus filhos vão embora de casa e significa isso que deu tudo certo, que agora eles são independentes, que um dia você sai da sua casa e eles vão sair. Ok. Isso é normal. Mas existe uma síndrome. E quando a gente fala síndrome do ninho vazio, chega a ser um CID, né? Uma patologia. Né, que na verdade é um fenômeno, é um conjunto de sintomas, né, que você se sente vazia, você acha que o mundo acabou, você tem insônia, ansiedade e até pode desenvolver até uma depressão. E a gente vê que esse acontece com quais mulheres? Aquelas que tiveram muito apego à sua maternidade, né, aí o processo de maternidade e não olhou para dentro de si. Então, assim, a mulher, ela precisa se dar conta que ela, mesmo sendo mãe, ela é mulher antes disso. Por isso que eu te perguntei se você se sente plena. Porque amanhã, se você for mãe, a gente precisa lembrar dessa plenitude que a gente tinha antes de ter filhos. Que os filhos, eles não vêm para completar a gente. Ele vem para somar, você vem, na verdade, é uma puta de uma responsabilidade ter um filho, né? De você fazer com que ele dê certo. Sim. Então, por exemplo, das meninas, né, eu sou a única que tem filho adulto, meus filhos saíram de casa tem, né, uns anos aí. E eu, assim, lógico que eu senti, e até coincide com esse meu tempo de busca e de introspecção.
Porque assim que o Nicolas e a Pri saíram de casa, eu me vi sozinha. Só que eu não tinha tanta consciência no sentido assim, eu estou triste ou estou... Não tive essa consciência. Eu apenas vi que eu precisava de cuidar mais de mim. Então, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Eu comecei... Porque, pensa só, você acorda, meninas, durante 18 anos, mais ou menos, para fazer café da manhã para criança. Alguns são independentes, né? Alguns vão lá, fazem. Às vezes você tem que levar, às vezes você tem que buscar, no inglês, no balé, numa natação. E, de repente, aquela rotina não existe mais. De um dia para o outro. Eles prestam vestibular e vão embora de casa. E aí? É o reencontrar consigo. É o reencontrar consigo. Por isso que a gente traz aqui, Ingrid, muito essa coisa assim de você, do autocuidado mesmo, dessa coisa da gente se conhecer, saber onde que são nossos limites, o que a gente precisa. E o que eu queria fazer que eu não tinha tempo que agora eu posso fazer. Daí chegou um momento que eu já tinha uns meses que me falaram, a gente nem comia direito, porque assim, o almoço não precisava ter hora. O café da manhã é muito menos. A gente podia até ter relações em horários super diferentes. Porque então, tem que assim, ser tudo combinado, né? Tem que colocar no calendário. Tem que ser, é gente. desse jeito. É no horário Então, ali, assim, pra estar sem menino em casa, bora. Entendeu? levar na escola e volta. Volta, nem vai pra academia hoje, vamos resolver. Não esfria a cama ainda não. Então, assim, eu acho muito bonito isso, assim, da mulher, mas vão ter mulheres, né, que ainda não se sentem plenas sem filho. Sim. Mas é daí a hora dela buscar quem realmente ela é, antes de ter filho. Porque eles não podem ocupar esse espaço. O mesmo marido também. Não pode, a gente tem que ser completas. Olha que Isso bizarro. acontece. Esses dias eu tava tomando café com as meninas e pensando. Falei, nossa, gente, e quando a casa estiver vazia, será que vai dar tempo de eu ir fazer um outro esporte, tomar um café tranquilo? Aí, olha o que... Aí eu falei, meu Deus, como é que eu posso pensar Já tô pensando. em mim? As minhas filhas vão dentro de A casa. culpa aí, ó. Aí a culpa invade, porque você foi educado daquele jeito de emergir total e estar em prol e não largar seu filho. E eu estava pensando lá na frente, né? E quando querendo fazer planos lá pra frente, né? Quando a casa estiver vazia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que eu posso fazer isso? Minhas filhas estão aqui. E Mas se pode. culpando e se exigindo. Mas isso como é bom, pode? porque eles não Pode. são nossos, né, gente? Eles são nossos, é só um presente Ó, que a Deus dá natureza- pra gente A natureza direcionar. ensinando mais uma vez. A leoa come primeiro, hein? Ó. Eu sempre faço isso lá em casa. A não vou leoa mentir. come primeiro. É o primeiro esse negócio, eu vou fazer comida pro meu filho. Não, eu não vou conseguir fazer comida pra você se eu tiver com fome. Então espera só um pouquinho. Eu aprendi isso no aeroporto, quando cai as máscaras no avião, não fala que é primeiro você bota você, depois Ela, tá vendo? Ela está plena. Muito bem. eu tô presente. Ai, muito gente. joia, gente. Então, assim, eu acho que para vocês que ainda são mães de pequenos, a vida ajuda essa despedida, viu? A hora que entra pra escolinha, né? A hora que vai viajar com a turma da escola. Então, assim, vai aprendendo aí a É um desapegar, processo. gente. É um Desapegar, processo. deixarei. Queridos, então, assim, eu quero que você feche pra gente o que você tem pra falar, assim, pro nosso público. Eu acho que a maioria é um público feminino. E, assim, eu fiquei imensamente contente. A gente tá muito feliz Nossa, de você Ingrid, foi um Bom, prazer. ter presente. aceitado o nosso convite. Gente, A você tem primeira muito de agregado, muitas. agregou muito. Foi uma terapia. Estar com você. A gente até se soltou mais no final, assim, a gente já quis, né, participar muito, mas eu acho que o fechamento é muito importante. Você trazer uma mensagem tanto pra gente aqui, pras meninas da mesa, mas também pra nossa audiência, sabe? Que são mulheres que estão passando por todos esses processos que a gente discutiu aqui. Sim. E deixar uma mensagem, né, pra elas. Nossa, gente, que difícil. Aí a gente tem, Não, e Aí tem vários a temas. Ingrid masculina vai trazer Já uma vai mensagem trazer feminina. feminina. Não, e assim, Aqui na se- verdade, você traz uma mensagem, mas você não se despede, porque você vai voltar. É isso mesmo. é Você uma vai voltar, boa. porque a gente vamos falar de Jung, gente. Não, tem muita Nossa, Jung, não, né? ela acabou de Não sei Eu o que não sei o que é Jung, mas eu tô Vou super aprender. top. Eu quero aprender. Sequência é Não o quero. máximo. Tem muita Jung, história Jung aí. é um cara apaixonante. Eu sou muito apaixonada por ele. Um velhinho muito apaixonante. Que estudou com Freud, que criou a psicologia analítica.
Mas assim, eu me preparei para vir aqui responder perguntas, e aí o papo flui agora para trazer uma mensagem resumida para todo mundo. Eu acho que enfim, tenho algumas pessoas que fazem análise comigo, e uma delas eu me divirto muito no processo dela, porque tem tanta conexão com o meu, assim, eu sempre falo para ela, vamos nos desesperar com calma. E assim, eu acho que essa é uma mensagem simples que eu posso passar para qualquer mulher. Sim, a gente vai se desesperar, né? A gente vai ter um momento de chorar, a gente vai ter um momento de tristeza, a gente vai ter um momento de ficar desesperado e de, meu Deus, será que eu tô passando isso para minha filha? Será que ela tá aprendendo isso comigo? Será que ela vai me julgar e eu vou passar a culpa para ela? Será que não? Mas assim, vamos nos desesperar com calma, né? De acolher o que a gente está sentindo no momento, de não ter vergonha ou medo de sentir, porque o que a gente não sente agora, invariavelmente, vai voltar ali na esquina para a gente sentir de novo. O Jung sempre fala que o processo de individuação começa pelo conhecimento das sombras. Então, se eu puder dar uma dica para qualquer pessoa, não tenha medo das suas sombras, daquilo que você tem vergonha de olhar, o que você acha feio em você, a culpa que você tem, por qualquer coisa que seja. Porque o começo da sua libertação está sempre na coragem de olhar aquilo que você acha pior em você. E a partir daí, aí a gente se desespera com calma em vários lugares, mas pelo menos a gente anda e aí o caminho reserva pra gente surpresas inenarráveis. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, para mim uma honra estar com vocês, né? Como primeira convidada, né? Uma posição de respeito aqui, mas queria parabenizar, porque é um trabalho, dá trabalho, é difícil, né? Mas vocês estão se colocando realmente como ponte para várias mulheres que vão assistir vocês e que fazem parte dessa sociedade aqui em Palmas, que vocês possam realmente ser ajuda, né? Caminho, força para essas mulheres, para elas assim, se conectarem mais com elas mesmas e que vocês possam fazer isso por vocês no processo, porque é um presente, né? Ó, meu feminino gritando. Agora eu até me emociono, menina. Eu não chorava nunca, agora eu até me emociono. Eu fui palestrar lá no evento, eu quase chorei. Eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Acho que eu tô muito feminina. Que negócio é esse? Não, quando as meninas me chamaram, eu falei, eu posso falar em lágrimas? Porque eu só choro. Era uma gente, poeta. eu choro muito. E é isso. Obrigada aí. Obrigada a vocês. Obrigada. Um prazer enorme. Então a gente quer agradecer a nossa audiência. Segue a gente lá no Instagram. Segue também o Instagram da Ing, que é Ao Natural. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, MZN Filmes, Raíza Facundes, Estética Avançada, Lades Brand e Gisele Leite, Moda Circular. Pessoal, então o próximo episódio vai ser maravilhoso, é imperdível. A gente vai estar com uma pessoa aqui falando a respeito de medicinas da floresta, como você expandir sua mente. Fica aí, gente, não saia do lugar, porque esse podcast vai cada vez ser melhor. Uau. Podcast. Pode crer. No meio da floresta, junto com meus irmãos, vou falar com o coração, isso é minha tradição.